Olá a todos, espero encontrar-vos bem. Encontro-me a fazer o curso de capelães militares e por isso me encontro também nestes preparos. No entanto, continuo convosco a ler e a meditar na Sagrada Escritura e a acompanhar-vos neste caminho ao longo do êxodo, que de alguma forma também nos ajuda a preparar melhor a Quaresma. Vamos então finalizar esta parte e depois vamos entrar numa parte final do livro do Êxodo, que terá que ver com, mais uma vez, uma estrutura feita em sanduíche, esta última parte que depois vamos iniciar, depois no capítulo 25, que tem um conjunto de instruções relativas à construção do santuário, relativas ao culto. Depois vai estar, de alguma forma, intercalada ou interpolada por o episódio da traição, da idolatria do povo de Deus, que constrói o bezerro de ouro. Em particular, vai ter uma importância muito singular os capítulos 32, 33, 34, 35. E depois, no final do livro do Êxodo, vamos assistir à aplicação, à concretização daquilo que são essas prescrições, então, dessas instruções que tinham sido dadas a Moisés para a construção do santuário do Senhor. Isto é, o local onde Deus fará visível, se fará presente no meio do povo. Terminamos assim, ou vamos terminar hoje nestes três capítulos, o Código da Aliança, que é curioso notar que não termina, portanto, que não fecha o ciclo, não se coloca numa forma de conclusão, na medida em que não há uma exortação a esta prática, e que parecem de alguma forma, e sobretudo estes capítulos que vamos analisar hoje, o 22, o 23 e o 24, quase uma amálgama, uma junção de várias leis, de várias normas, de alguma forma algo dispersas. Uma forma de apresentação daquilo que vos disse, destas três abordagens, o ius, o direito, a ética e o culto. De alguma forma acabam por estar misturadas todas estas dimensões. A minha sugestão e a minha proposta é que leiamos estes versículos e estes três capítulos fazendo sempre uma leitura à luz do Novo Testamento, fazendo sempre uma leitura em chave cristológica. E isso ajuda-nos também a compreender não só o simbolismo que assumem os números e as palavras do Novo Testamento, mas também o novo significado que ganha o texto neotestamentário. Temos que perceber, depois posso partilhar convosco uma imagem que mostra exatamente isso, que a Bíblia é o texto mais hiperligado, isto é, com maiores ligações. É como eu vos disse no início, um texto, um tecido, no verdadeiro sentido da palavra. Se nós puxamos um fio da malha, sai na outra ponta. E por isso o meu desafio, o desafio que vos faço, é de lermos isto em chave cristológica. Ainda para rematar, ainda para fazer de alguma forma a ligação dos capítulos anteriores, gostaria só de chamar a atenção e de fazer a ressalva, porque no último comentário me passou, que, por exemplo, uma das referências, das alusões que aparece aqui, muito despercebida ao Novo Testamento, é exatamente o preço da venda de um escravo. 30 moedas, que será o preço pelo qual Jesus será vendido. E por isso, o meu desafio é que façais então esta leitura à luz do Novo Testamento, que procureis ligar estas normas algo dispersas com aquilo que serão também os ensinamentos do Novo Testamento, que ganham assim também eles um novo significado. O texto em si, o Novo Testamento, ganha um novo significado e o texto do Antigo Testamento ganha também ele um novo significado. Como vos disse, e muitas vezes muitas confissões têm esta tentação, muitas religiões, muitas práticas religiosas têm esta tentação, de pegar, de fazer uma leitura judaizante da Bíblia. Meus caros, a Bíblia, sem Cristo, sem uma chave de interpretação cristológica, para nós perde todo sentido. Porquê? Porque é escrita para judeus, porque foi escrita num contexto muito específico e, como vos disse, muitas vezes, como diria o José Saramago, é um manual de maus costumes. Tem um conjunto de práticas que, se não forem lidas à luz de Cristo, perdem muito sentido. É claro que Jesus disse-nos que não vem abolir a lei, mas vem elevá-la à perfeição. E por isso vamos fazer, eu vou só salientar então aqui alguns elementos. São um conjunto de medidas compensatórias que procuram colmatar algum dano causado. Nomeadamente, em particular, esta legislação acerca da vingança, para que não seja desproporcional ao castigo, a salvaguarda dos direitos do estrangeiro, do órfão, da viúva, do pobre, a obrigação de restituir os danos furtados, de pagar pelo dobro para evitar exatamente este tipo de abusos, para colocar aquilo que vos disse, uma cerca em torno da lei, isto é, ao aplicar uma medida punitiva que é desproporcional ao roubo, está-se a colocar uma cerca. Porque a medida de tal forma é punitiva, que tens de pagar o dobro por aquilo que roubas,
que reforça o valor da lei, reforça este mandamento que é dado. Depois alguns factos, alguns comentários muito breves, muito sucintos. Portanto, esta obrigação de desposar a Virgem, portanto, e de restituir, de pagar o dote, de indemnizar de alguma forma o pai. Temos de perceber que, infelizmente, estamos numa altura em que, inclusive, o pai é dono dos seus próprios filhos e, em particular, a condição frágil a que as mulheres estão expostas e que são também, de alguma forma, muitas vezes consideradas como propriedade. Propriedade primeiro dos seus pais e depois dos seus maridos. E por isso, a obrigação que um homem tem que, quando se tira a virgindade, porque foi, aqui o texto até diz que pode ser a mulher a seduzi-lo, ou melhor, aqui diz que foi o homem a seduzir. E, portanto, se o homem fizer incorrer neste pecado, tem a obrigação, então, de desposar esta mulher. Depois, a condenação da prática da feitiçaria, da bestialidade, que era também um costume muito implementado no Próximo Oriente, como nos testemunha, por exemplo, o historiador Heródoto, entre outros. Só uma ressalva, um pequeno asterisco aqui. Nós dizemos habitualmente Próximo Oriente. É comum utilizar isto, sobretudo numa narrativa norte-americana, o Médio Oriente, porque efetivamente para eles é o Médio Oriente, fica a meio caminho. O termo correto em português habitualmente é o Próximo Oriente, considerando a proximidade, e, portanto, o Oriente mais afastado são os países orientais, a China, o Japão, as Coreias, por aí fora. Depois também a condenação, mais uma vez, da prática do paganismo e depois então esse que já vos disse, a salvaguarda do estrangeiro, ligando com o goer, a palavra hebraica é esta, com a experiência do próprio povo de Deus, que foi também ele estrangeiro, numa referência clara, uma alusão clara ao episódio de José. E que depois vai ser retomado no credo histórico do Deuteronômio 25. Lembra-te que o teu pai era um arameu errante. Depois a salvaguarda da viúva e do órfão, pessoas particularmente vulneráveis, frágeis, uma vez que, se vendo privados do pater familia, isto é, da cabeça da família, de alguma forma estavam expostos à exploração, aos abusos. E, portanto, têm um lugar privilegiado, um lugar consagrado. Depois uma condenação também da usura, portanto, daquele que procura lucrar à conta da infelicidade daquele que não tem dinheiro. E depois também uma referência aqui ao manto, a obrigação de devolver até ao pôr do sol. E é curioso, e nesse sentido vos convido a fazer a leitura cristológica, que Jesus vai dizer, inclusive, se alguém te pedir uma túnica, dá-lhe o teu próprio manto. Porquê? Porque o manto significa a única coisa que a pessoa tem para se cobrir. Portanto, o único agasalho em absoluto. Aquilo que a pessoa usa, em última instância, para dormir, para se proteger do relento, numa noite fria. E, no entanto, Jesus vai a esta radicalidade de entregar o próprio manto, de entregar a nossa proteção, de nos expormos totalmente em nome desta reconciliação que Ele nos propõe com o outro. E daqui também uma superação da própria lei mosaica. As prescrições continuam, ressalva aqui também no capítulo 23, no segundo versículo, não irás atrás da maioria para o mal, e a importância e a atualidade deste preceito, que significa que não necessariamente a democracia significa o bem ou a verdade. E muitas vezes isto é um dos perigos da nossa sociedade contemporânea, é que confundimos a democracia, a vontade da maioria, com o bem ou com a verdade. E esta lei, apesar de muitas delas nos parecerem desatualizadas, esta lei reveste-se de uma particular atualidade no meu entender. E depois, uma introdução aqui que vai ser, de alguma forma, muito esquecida pelo povo judeu, mas que é uma grande inovação. A consideração da justiça devida aos inimigos. Se encontrares um jumento, o seu boi, que estiver desgarrado, estiver perdido, tens a obrigação de o devolver. Não falsificarás a norma do teu pobre no teu processo, manter-te-ás longe da causa mentirosa, portanto, uma aplicação prática daquilo que tinham sido também, daquilo que são os 10 mandamentos. Não matarás o inocente, mas ao mesmo tempo também a obrigação de não favorecer o pobre só porque ele é pobre. Portanto, apesar disso, procurar manter a justiça e uma certa imparcialidade. Depois a salvaguarda do ano sabático, do 7º ano sabático. Estas são práticas que vão oscilar entre uma prática e uma fidelidade ao longo da história de Israel que vai ser muito duvidosa. Mesmo o próprio Jeremias vai
vai atestar que muitas destas práticas se tornaram obsoletas, algumas são retomadas no tempo do exílio. São práticas um bocadinho variáveis, até porque esta tradição da importância do sétimo dia, do sétimo ano e depois dos jubileus, 7 vezes 7, 49, e depois no ano 50 seria o ano do jubileu, mas será uma prerrogativa que virá mais tarde, no livro do Levítico. Tem muito que ver também com esta prática muito ligada a esta fonte sacerdotal que veio, ou que terá vindo, provavelmente, da Babilónia. E, portanto, é um descanso, é um ano sabático que se estende a toda a criação, inclusive aos próprios terrenos que ficam, de alguma forma, em repouso. Inclusive na vinha e no olival. Depois, uma certa prescrição das festas anuais. E que é curioso notar que também é algo típico dos tratados de vassalagem, que já vos tinha falado. E este tratado, este acordo, esta aliança com o Senhor é construída à semelhança desses tratados de vassalagem. E havia uma obrigação nos tratados de vassalagem do súbdito visitar o Senhor com alguma frequência. E aqui é estabelecido, pelo menos, a obrigação de participar em 3 festas anuais. É claro que esta referência a Jerusalém ainda não existe, e, portanto, isto é, de alguma maneira, uma referência algo anacrónica, mas que é aqui inserida com esse intuito de alicerçar esta prática na figura de Moisés e logo na proximidade com o êxodo. E que são, ao mesmo tempo, refletem também a prática de 3 festas agrárias muito antigas, portanto, que acompanham o ciclo da terra. A festa dos ázimos, e é curioso notar que aqui não se menciona a Páscoa, mas depois esta festa agrária será associada à oferta dos primogênitos à festa da Páscoa, que marcava, como já vos disse, o início das colheitas, em particular da cevada, do centeio, do trigo, e que marcava então o início do ano, com o despontar dos primeiros frutos, das primícias da terra. E, inclusive, o nome, o mês Aviv, que já vos falei que era o antigo nome, antes da assunção do nome Nisan, que era a influência do calendário babilónico, significava, inclusive, espiga, o mês em que se colhe a espiga. E depois duas outras festas também associadas, a festa da ceifa, que será mais tarde convertida na festa das semanas, ou na festa do Pentecostes, dito na sua forma grega, e que vai ser associada também portanto, à dádiva da lei no Monte Sinai. No Pentecostes, o povo celebra a recepção da lei no Monte Sinai. Na Páscoa, a saída do Egito. No Pentecostes, a recepção da lei. E isto é muito importante para nós também saber o que celebramos no dia de Pentecostes. Nós celebramos a vinda da nova lei. No Pentecostes, nós celebramos uma lei que não está inscrita em tábuas de pedra, mas que está inscrita nos nossos corações. A esse propósito, convido-vos a ler o professor João Lourenço, que é um padre franciscano, foi durante muitos anos, ainda foi professor universitário da Universidade Católica, e escreveu um livro, eu acho que ele escreveu agora uma versão mais atualizada desse livro, que se chama O Mundo Judaico em que Jesus Viveu. E, portanto, em que compara e nos explica qual o significado de todas as celebrações judaicas ao tempo de Jesus. E se nós percebermos o que é que se celebra no Pentecostes, o que é que se celebra na Páscoa, percebemos qual é o novo significado que essas celebrações assumem. Por exemplo, o Pentecostes era também o dia dos prosélitos, isto é, daqueles que se converteram ao judaísmo. E por isso, para nós, qual é o significado então do Pentecostes? Da universalidade do dom do Espírito. Qualquer pessoa, pela ação do Espírito, pode aderir à fé de Cristo. E, finalmente, a festa das tendas, que inicialmente aqui marcava o final então das colheitas, com a colheita da uva e da azeitona, do olival, e que inicialmente recebia o seu nome das tendas que eram montadas. Aliás, isso não é muito comum, portanto, por exemplo, em muitos agricultores, por exemplo, em África, ainda fazem isso. Tenho colegas missionários em Madagascar. Em Madagascar eles fazem isso, vão guardar os campos de arroz e, portanto, constroem uma tenda, uma pequena cabana junto dos campos, para proteger não só contra os pássaros que comem o fruto, mas também para proteger de eventuais roubos. Ou então, por exemplo, eu estive em Angola, e isso acontecia muito frequentemente, em que vários agricultores têm várias casas, têm pelo menos 2 casas. Tem uma casa na cidade e tem depois uma pequena tenda, uma pequena cabana, junto dos seus terrenos, onde guardam alguns materiais, onde ficam alojados quando necessário. E essas tendas, esse nome de Festa das Tendas, resultaria daqui. Mais tarde foi associado
no deserto, enquanto o guardava. Depois encontramos então aqui a promessa da terra de Canaã e a delimitação dos seus limites. E como vos disse, estão sempre aqui em debate duas teorias, duas fações. Uma, a dádiva da terra, não é preciso a terra prometida, não é preciso conquistá-la. E uma outra, que encontramos como figuração no livro de Josué, por excelência. Portanto, tudo acontece, as muralhas de Jericó caem à nossa frente, está tudo à nossa espera, Deus vai nos dar a terra sem precisarmos da força. E depois no livro dos Juízes encontramos outra fação, em que a terra tem de ser conquistada, pedaço por pedaço, povo por povo. E de alguma forma, isto acontece aqui como uma promessa. Se tu fizeres isto, vai acontecer tudo isto. A terra vai-te ser dada sem nenhuma resistência, não vai haver problema nenhum. Estes povos vão sair todos da tua frente, não haverá problema. No entanto, se fores infiel, e que é isso que vai acontecer em Israel, vais ter de conquistar a terra. Vais ter de te debater, de gladiar com todos estes povos. E depois a sua limitação, que é claramente uma limitação que extravasa completamente os limites daquilo que foi Israel, né, em toda a sua história. Nunca aconteceu em Israel ter esta dimensão. Do mar dos Filisteus, isto é, o mar Mediterrâneo, até ao rio Eufrates, nunca teve esta extensão, portanto, esta extensão na horizontal. E depois, do mar dos Juncos até ao deserto, também nunca teve esta extensão. No entanto, é uma forma de mostrar a grandeza da dádiva divina e de exemplificar que só não tens mais, só não tens um país desta dimensão, porque fostes infiel. E finalmente, chegamos então aqui à ratificação da aliança. Moisés, esta lei que tinha sido comunicada oralmente, em que Deus diz, vai ser agora ratificada, vai ser colocada por escrito, num documento, nas pedras. Como vos disse, era parte também dos tratados de vassalagem. Haver um documento, depois da leitura pública, haver também um documento físico que pudesse comprovar essa aliança. Encontramos aqui a junção, mais uma vez, de várias tradições. Ora sobe Arão, Nadab e Abiú, que são filhos de Arão. Ora aparece aí Josué, em 24:13. Novamente esta figura que também não se percebe muito bem. E depois uma combinação de formas de estabelecer a aliança. Num momento, se vocês relerem o capítulo 24, vão perceber que ora Moisés sobe ao monte, ora parece que vai fazer a aliança no sopé, os 70 anciões acompanham, mas depois só Moisés é que sobe. Depois Arão, afinal, não subiu e ficou a tomar conta do povo com Ur. E depois parece que, afinal, podem ver Deus e já não morrem. E, portanto, há aqui uma combinação de várias tradições. Pensa-se provavelmente da corrente, ou do documento já vista e do documento eloísta. Portanto, aqui dois relatos que nem sempre são o mais coincidente. E depois também o significado de alguns elementos, em particular dos números. O número 7 e o número 40 aparecem aqui como dias, como números simbólicos. O número 7, a instituição do Shabat, do repouso, do sábado, e, portanto, Moisés é no 7º dia que recebe esta comunicação e, ao mesmo tempo, a menção aos 40 dias e às 40 noites. Este número 40 que significa mudança, que significa, portanto, que a partir daquele momento para a frente, alguma coisa vai ter de mudar. Vai ser diferente. Aquele povo que foi constituído vai receber e vai ter de mudar de atitude. A partir de agora, aquilo passa a ser lei. E Moisés entra na nuvem. E quando sair da nuvem vai ter este rosto resplandecente. Fica lá na nuvem. Nuvem significa a presença de Deus. Já vos disse a Shekinah. Shekinah quer dizer, portanto, aquela nuvem que habitava o templo e que significa a presença de Deus. E só uma última ressalva, e com isto termino, é curioso notar que a aliança é selada, de alguma forma, pelos jovens que oferecem holocaustos, e portanto também aqui duas tradições, e por outro lado, com o sangue, com a expressão do sangue. E convido-vos novamente a ler isto em chave cristológica, e diz-nos aqui o texto, no capítulo 24:8, diz o seguinte: eis o sangue da aliança que o Senhor concluiu convosco. Isto faz-vos lembrar alguma coisa? Este é o sangue da nova aliança. A nova aliança que será estabelecida com Cristo. Continuamos a deixar interpelar e que este livro de hoje nos possa ajudar também a trazer luz para a nossa vida de cristãos e trazer um novo significado e a fazer uma leitura crente da nossa própria existência e dos mistérios que celebramos. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.